Driblando a Dor, de Luiz Sérgio por Irene Pacheco Machado. Fique agora com o capítulo 9, Na Cidade da Dor. Eu e Lilian caminhamos até o pequeno jardim. Gosta de escrever, não, Luiz? Gostar não é a palavra. O que gosto mesmo é de passar adiante o que aprendo nas aulas espirituais. É mesmo? Às vezes sinto uma vontade imensa de me aproximar das pessoas e lhes pedir que deixem para trás a indiferença, que façam a caridade, porque só ela nos salva. Que na terra o homem está de passagem, ou melhor, nela está para aprender a se respeitar e a amar o seu próximo, que se conhece o bom por sua vida de renúncia. Não se preocupe, até hoje tento transmitir a todos os amigos, conhecidos e familiares tantas coisas, e poucos são os que me ouvem. Gostam de mim e dos meus livros, mas quanto à caridade para com o pobre, é algo sobre o qual eles têm opinião formada sob a capa do egoísmo. Ficamos mais alguns minutos trocando ideias quando fomos chamados pela Sara. Era outro embalo que não teria um final feliz. Juntamo-nos ao grupo, notando que havia nele uma cara nova. Um senhor de seus 50 anos, muito simpático. Foi logo se apresentando. Muito prazer, amigos. Chamo-me Procópio. Deus permita que nos tomemos irmãos. Saímos em silêncio. Era mais uma tarefa dolorosa. Chegando ao apartamento, se assim podemos chamá-lo, tão pequeno era, deparamo-nos com muita sujeira, garrafas e mais garrafas de bebidas espalhadas por vários lugares. Os moradores não possuíam preferência, havia de tudo, todas as marcas de bebida. Olhamos as fisionomias dos jovens, pareciam loucos. Duas moças se drogavam sem parar. O mais velho deles, uns 35 anos, Joca, aspirava coca e tomava aguardente e uísque. De um instante para outro, Joca começou a quebrar garrafas e a rir sem parar. Carlos acercou-se dele e lhe aplicou um medicamento, o que fez com que caísse em sono profundo. A moça, chamada Jandira, tentava picar-se, mas sem conseguir pegar as veias. Estas, já necrosadas, rejeitavam a droga. Ela urrava, à semelhança de um animal feroz. Lilian encolheu-se apavorada. Olhei-a duro e ela cerrou os olhos em prece. Ali era o inferno da droga. Joselito, um dos viciados, urinava sobre o grupo, dando gostosas gargalhadas. Nisso, Marquinho caiu em convulsão. Joca acordou e tentou prestar-lhe socorro, mas a sonolência era tanta que ele cuidou de voltar a dormir. Joselito respirava mal, debatendo-se. Sadu e Samita examinavam as drogas ingeridas e nem podiam imaginar a mistura. Um coquetel de venenos. E foi nesse momento que entrou a equipe trevosa. Ouvi um deles dizer: Estênio, o cara está mais que doidão, está completamente louco. O chefe daquele grupo colocou as mãos sobre a fronte do moribundo, revigorando os lobos frontais e acelerando o chakra coronário, buscando o comando das forças do duplo etérico que interliga o perispírito com o corpo físico. Em seguida, regulou cada centro de força e chakra. Eu me desesperei, porque o nosso grupo não entrava em ação. Notei que Sara filmava a cena e tentei concentrar-me para melhor compreender aquela situação. A operação foi feita no perispírito, mas mesmo assim os chakras do duplo e do físico também foram tocados pelos irmãos da equipe trevosa. Em desencarnes normais, é nesse instante que o espírito se eleva até a massa fluídica e é desprendido da matéria. Com esse irmão, o fato se deu ao contrário. Presenciamos uma nuvem escura e lodosa envolver o espírito, que desencarnava completamente atordoado. Notamos que a equipe não lhe dava passes, talvez por não conhecer profundamente a ação magnética. Esse grupo me pareceu desejar ativar o sistema nervoso, enquanto uma equipe socorrista do Departamento do Desencarne normalmente isola todo o sistema nervoso, oferecendo magnetismo espiritual, que dispersa o magnetismo dos centros de força e dos chakras,
separando as partes elétricas. Nesse caso, deu-se o inverso. Os trevosos ativaram os chakras e atuaram à altura de cada um deles, como se desejando reviver os momentos físicos por parte do moribundo, ansiosos por tê-lo desperto. Carlos, esclareça-me uma coisa. Sabemos que nas mortes violentas e nos suicídios, os técnicos da espiritualidade socorrem depois da morte física. E aqui, o físico ainda vive, mas essa equipe já está desligando os centros de força. Por quê? Preste bastante atenção, Sérgio, e saberá por que eles procuram esses corpos. Vi então os espíritos trevosos buscarem no abdômen um líquido leitoso que saía do umbigo do corpo físico e corria para o perispírito. Mas ao invés do perispírito, companheiro do físico desencarnado, um dos espíritos da equipe se colava na frente e era ele quem absorvia a substância. O perispírito do moribundo juntou-se ao físico em vez de deixá-lo. Sentimos que aquele jovem iria presenciar até mesmo a decomposição do seu corpo físico. Enquanto isso, os trevosos tiravam todas as energias dos corpos e o jovem gritava, asfixiado. Nós apenas presenciávamos a cena, imóveis. Eram as trevas em ação. Vamos ou não socorrer o garoto? Perguntei ao Sadu. Ele nada falou. Foi se aproximando e aplicando passes no espírito, o que fez com que ele adormecesse e, assim adormecido, foi levado pelos trevosos. Vamos embora, nada mais a fazer, disseram. Agora reparávamos o corpo físico todo machucado pela convulsão, no chão, e a turma toda ela completamente louca. Meu Deus, ninguém pode imaginar o que é a droga no organismo. Um drogado lembra um animal enfurecido, sem raciocínio. É um ser sem Deus. Não podemos socorrê-lo? Perguntou Sara. Não. Ele já foi levado para o vale. E a gente vai ficando por aqui só assistindo a esses malucos aprontarem das suas? Indaguei perplexo. Ninguém me respondeu. Ali estendido, o corpo físico era presa de um enxame de espíritos aspirando o tóxico. Aí compreendi por que nós, os raiozinhos de sol, nada podíamos fazer. Estávamos em estudo e eu não compreendia. Não sabia quando iríamos dar início ao socorro, mas por enquanto, o tibetano e Samita observavam e observavam. Querido, não fique triste. Logo ele estará salvo. Os lanceiros já estão providenciando a busca de Joselito. Eu sabia. Não é justo. Esses caras nem imaginam que seja o mundo inferior. Por isso não buscam Deus. Se as famílias apresentassem Cristo aos filhos, as dores no mundo seriam menores. Retiramo-nos daquele local. Depois dizem que não existe inferno. Aquilo era pior que o inferno. Aqueles viciados babavam e gemiam numa viagem sem volta. O barulho da dor era terrível. Voltamos à nossa sede, onde os amigos nos preparavam aquele caldo, feito com os fluidos magnéticos da natureza. Senti vontade de me deitar e cobrir a cabeça, fugir, nem que fosse por segundos, de todas aquelas cenas terríveis que assistíramos. Contudo, não havia tempo para lamentações. Luiz, falou Enoque, recebemos aviso de que precisamos ir até o plano inferior para uma melhor compreensão dos fatos que presenciamos. Iremos de novo ao vale? Isso é o que vamos ver. Quando partimos? Amanhã. Hoje precisamos descansar. Aproveitei para dar os meus passeios. Fui a um centro amigo conversar com alguns irmãos e andar pela cidade. Quando voltei, senti que precisava apagar. Algo muito sério precisava ser narrado. E graças ao Senhor, eu fui escolhido. A noite no plano físico foi tranquila. Mirando as estrelas, cantei louvando a natureza e agradeci a Deus ter sido um dia criado por Ele. Na manhã do dia seguinte, 9 de junho de 1989,
encontrei-me num departamento da espiritualidade superior, recebendo um banho magnético, necessário para o fortalecimento do perispírito. Quando saí da sala, me sentia tão pesado que mal andava. Olhei os outros e dei um sorriso. É isso, amigos. Estamos agora aptos a ir à lua. Antes fosse, agora vamos varrer o plano inferior. Saí correndo, sem leveza, imitando o avião. É comigo mesmo. Todos riram. Era o riso nervoso diante da grande responsabilidade do chamado divino. Assim fomos varando as zonas de fluidos deletérios bastante densos. Parecia que ali era um depósito do lixo humano. Todo pensamento mau e toda atitude animalesca formavam aquele plano. O lugar era sombrio e as árvores deformadas. A cada passo, os redemoinhos dificultavam o nosso caminhar, onde os abismos eram constantes. As águas escuras dos rios, de forte odor, emitiam vapores sulfurosos. Defrontamo-nos com vários comboios, que passavam sem perceber nossa presença. Os ocupantes desses comboios apresentavam os perispíritos revestidos de fluidos densos. Estávamos silenciosos, mas ao nosso redor o horror dominava. Era terrível a vibração do lugar, a vegetação feia, a ausência de flores, as árvores com seus galhos e folhas deformados. Os galhos de algumas assemelhavam-se a garras, que pareciam aprisionar fisionomias humanas. Mesmo assim, notava-se que também a vegetação parecia amedrontada. Era ameaçador e sinistro o vento. Tínhamos a impressão de que algo iria acontecer e de que cairíamos em algum despenhadeiro, que um animal feroz nos atacaria, enfim, sensações terríveis. Observei vários animais compondo aquele plano inferior, jamais vistos nas colônias da espiritualidade superior. Ora sentia frio, ora calor. O clima parecia controlado pelas ondas mentais das criaturas sem moral. Fomos chegando à cidade, que nos pareceu bem traçada, e me fez recordar as cidadezinhas brasileiras, com prédios, residências e até hospital. Reparei também que estava muito bem policiada. Encontrávamos mendigos, ou melhor, pessoas famintas, surradas, muitas delas maltrapilhas. Quem são? Perguntei a Raito. Os recém-desencarnados. Eles agora vão para aquele enorme hospital, de onde serão distribuídos para as organizações. Alguns partirão para a terra para obsidiarem, outros serão vampiros que para lá se deslocarão em busca dos fluidos vitais. Muitas criaturas trabalham aqui, e é neste lugar que vamos ficar mais tempo. E aqueles outros ali, caídos no chão, escorraçados pelas chibatas dos algozes? São espíritos que já estão perdendo a força. Aproxima-se a hora de serem socorridos pelos filhos de Deus. O que fazem com estes irmãos? Jogam-nos para fora da cidade. Faz mal à organização a perda dos fluidos desses espíritos sofredores. Nesta cidade do plano inferior, podemos encontrar cientistas, médicos, militares, advogados, juízes, religiosos, enfim, qualquer um que tenha falhado na vida física. Enquanto observávamos, vi passarem por nós os mais estranhos veículos e pude notar que a motocicleta é uma criação do umbral, pois várias delas corriam pelas ruas da cidade escura. Dali, fomos levados ao local de onde muitos espíritos comandam falanges do desencarne, isto é, dos suicidas inconscientes. Na cidade da dor, me vi diante de duras e cruéis realidades. Que assim seja, graças a Deus.